Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da planilha de controle de gastos com obra versão 6.1. Pessoal, esta versão ela traz muitas melhorias em relação à versão 6.0, tá? E aí, devido a essas melhorias, nós resolvemos gravar novamente um vídeo tutorial da planilha, né, do zero aqui, para explicar a vocês todo o funcionamento que essa planilha tem, que essa versão teve, tá certo? Se você já tem a versão 6.0, vocês poderão depois, né, substituir pela versão 6.1. Entre em contato conosco para entender como funciona isso, tá certo? E a versão 6.1 ela traz grandes melhorias e vamos explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então será substituída, a versão 6.0 não estará mais em nosso site e substituiremos pela versão 6.1, tá ok? Bom, para a gente começar, nós vamos, vocês quando receberem esse arquivo, né, vocês vão baixar para o seu computador e vão se deparar aqui com essa tela, né, que é a parte de ajuda e das instruções. Leiam essa parte de instruções, tá? É importante vocês lerem, entenderem como é que funciona isso, antes da gente começar a passar para outras coisas. Esse vídeo será um único vídeo, tá? Vocês poderão acompanhar através dos capítulos, né, os temas específicos dos assuntos tratados aqui. Mas claro, nós recomendamos vocês assistirem todo o vídeo para entender como é que funciona a planilha, tudo bem? Ela funciona na versão 2013 e em diante do seu Microsoft Office Excel e deve ser utilizada em seu computador, tá certo? Conforme as instruções que se encontram lá na descrição do produto. Então vamos lá, vamos ver as melhorias que nós tivemos aí relacionada a esse produto de controle de gastos, tudo bem? Então, primeiramente nós vamos aqui na parte de cadastro, tá certo? E o que é que acontece? O que é que mudou aqui na parte de cadastro? Vocês vão ver que a parte de fase de atividade ou tarefa, categoria e anos permanece o mesmo. A planilha consegue ter uma capacidade de controle de até 5 anos, tá certo? Então até 5 anos de obra a planilha ela consegue atender. Mais do que isso, não, tá? Então fiquem bem atentos a isso. Até 5 anos de obra ela consegue atender. Vocês vão ver que agora foi incluso a parte do tipo de gastos. Antes, na versão 6.0, era algo que você não mudava, ok? E nessa versão agora, você consegue não só mudar essa parte do tipo de gasto, como também consegue acrescentar, ok? Então, antes o que era só material e mão de obra, agora entrou impostos, despesas administrativas, aluguéis, enfim, isso aqui são exemplos, tá? Isso aqui agora é editável para que você possa colocar de acordo com a sua necessidade na planilha. E aqui, gente, é a parte das reformas, tá? Das obras, é o nome da obra que você está fazendo. A planilha antes se comportava apenas uma obra. Então, era uma planilha por obra, certo? Nessa nova versão, você consegue trabalhar até 5 obras ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo, tá? E aqui você vai informar se essa obra está ativa, está parada ou está cancelada, ok? Então é importante isso. Nós vamos ver mais na frente lá o status, né, das obras que vocês estão fazendo. Lembrando que é o seguinte, esse controle que vocês têm é para gastos com a obra, tá certo? Então tudo que vocês vão gastar de material naquela obra, essa planilha vai ajudar você. Seja para você que é o dono ali, sei lá, você está construindo outras casas, né, está reformando a sua casa, tem outras obras a fazer, enfim, qualquer tipo de obra, você como pessoa física mesmo pode administrar através dessa planilha, tudo bem? Mas se eu administro, por exemplo, negócios de outras pessoas, né, tenho que informar os gastos ali, enfim, que eu estou tendo com as casas dessas pessoas, você também pode controlar, né, esses gastos através da planilha. Ela não controla receitas e despesas, tá? Ela controla os gastos de obras que você tem relacionado ali aos materiais, enfim, tudo que você está tendo de gasto, ela vai controlar. Isso aí nós vamos ver ao longo do vídeo, tá? Então, essa é a parte do cadastro geral,
tá certo, que você tem da sua planilha. E aqui a parte do prestador de serviço, ou seja, você vai colocar aqui todos os prestadores de serviço, tá, que trabalharam, ou que ainda vão trabalhar até na sua obra, tá? Aqui, por exemplo, tem o vidraçaria, tem o pintor, tem o pedreiro, né? Ou seja, todo mundo que seja envolvido no seu trabalho, na sua obra, você vai discriminar quem é o prestador de serviço ou fornecedor, tá? Você vai colocar aqui, por exemplo, quem é o responsável por isso aqui também. Lembrando que você cadastra não só, por exemplo, as pessoas que vão prestar o serviço, mas também o fornecedor, tá? Isso aqui é um dado novo também, na versão 6.0 não tinha esse dado de fornecedor, nós vamos ver isso mais na frente, mas você agora vai cadastrar o fornecedor de materiais que vocês compram, tá certo? Bom, e no restante é colocar o telefone, e-mail e alguma observação que você quiser, tudo bem? Então, essa é a parte de cadastro. Primeiramente, façam isso, tá? Deixa eu só dar um reforço nessa parte geral para vocês entenderem, tá? Essa parte de fase, né, atividade ou tarefa, isso vai ser de acordo com a sua necessidade, tá? Isso aqui é importante para você mensurar em que fase está a sua obra. Está na fase 1, está na fase 2, né? E assim você poder discriminar essas fases. Lá na frente nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Então vocês podem colocar isso na sua obra e também escolher por categorias. Essas categorias normalmente podem ser, sei lá, vamos dizer assim, pedreiro, né? Pedreiro, alvenaria, pode ser uma categoria, né? Sei lá, a vidraçaria, né? Ou materiais de eletricidade, né? Então vocês podem definir categorias na sua obra para depois vocês mensurar isso, tá? Então vocês definem ali as categorias até para entender quanto é que você está gastando com cada uma delas, né? Então quanto é que eu estou gastando com encanador, quanto é que eu estou gastando ali com pintor, né? Enfim, vocês podem definir essas categorias na obra de vocês, tudo bem? Bom, terminando essa parte, vamos agora para a parte dos lançamentos. Então vamos lá. Gente, aqui no lançamento, o que acontece? Antes, como eu havia dito anteriormente, o controle da planilha era em cima apenas de uma obra, tá? E agora você pode controlar até 5 obras ao mesmo tempo, tá bom? Então mudou algumas coisinhas aqui, queremos mostrar para vocês o que foi que melhorou, tá certo? Essa parte ainda continua, você precisa colocar qual é o valor orçado da obra, tá certo? Uma estimativa, né? Sei lá, você vai gastar 200 mil, você vai colocar uma estimativa, tá bom? Aqui vai aparecer todo o valor gasto da obra e aqui quanto se tem disponível para você gastar ainda, tá bom? De acordo com o que você definiu. E aqui vai aparecer o nome da obra. Lembra que você cadastrou aqui o nome da obra? Pronto, ela vai aparecer justamente aqui na parte dos lançamentos, tá bom? Eu vou explicar essa primeira parte, tá bom? E vai seguir de modelo, né? O princípio é o mesmo para as outras obras que nós temos aqui, tá bom? O princípio ele é o mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, que é a mesma coisa. Eu vou explicar aqui na obra 1 e vai servir de princípio para as outras obras. Então, o que eu vou lançar? Eu vou colocar aqui a data, eu vou estipular aqui a fase, né? Enfim, que eu estou. Isso é escolhido através da setinha. Você vai clicar aqui na setinha, vai escolher aqui a fase, a tarefa, ou enfim. Você vai escolher aqui essa fase. Você vai colocar aqui a descrição da despesa. Isso aqui é algo novo e antes não tinha. Antes, você colocava isso de uma maneira geral, tá certo? Você colocava isso através da fase, né? E de uma maneira geral você ia discriminando, né, os valores gastos, mas não dizia exatamente o que é. Agora nessa versão você vai discriminar o que é. Através de quê? Através desse botão aqui, ó. Você vai selecionar, né, o que é que você está gastando, tá? O que é que você está gastando aqui de despesa? Aonde eu vejo isso? Você vai ver aqui, ó, na parte de orçamento. Quando você vier aqui em orçamento, você vai descrever todos os materiais. Gente, prestem atenção, tá? Aqui você vai descrever todos os materiais e serviços que vocês vão utilizar na sua obra. Tudo bem? É bom vocês colocarem de forma até detalhada para entender. Vou colocar aqui a quantidade, né, o valor do material, se for mão de obra, o valor da mão de obra e aqui o total, tá? Vocês vão colocar isso
qualquer coisa, gente. Então, se vocês vão alugar betoneira, tributação, imposto, serviço de eletricidade, enfim, qualquer coisa que está tendo de gasto na obra, vocês vão discriminar como material, tá bom? Muito importante isso. Por quê? Quando vocês fizerem isso aqui, ele vai aparecer aqui automaticamente. Quando você selecionar a setinha, ele vai aparecer e você puxa, tá bom? Então veja, data, fase, descrição do material, valor previsto. Qual é o valor previsto, por exemplo, aqui dessas gralhas? Ok? O valor previsto foi 1.000, o valor pago foi 2.500. Então eu previ uma coisa, mas paguei outra. E vocês vão ver que aqui é o seguinte, existe uma coluna de percentual, tá? 250%. O que isso quer dizer? Se eu colocasse, por exemplo, que foi pago 1.000, então significa que eu gastei 100% do previsto. Tá certíssimo. Gastei os 100% do que foi orçado, excelente. Mas quando eu passo, né, para 2.500, por exemplo, eu ultrapasso esse valor. E ele vai me dizer a diferença disso aqui, tá? Que você ultrapassou o valor previsto. Você vai colocar aqui se foi pago ou não, tá bom? Esse material. Você agora pode ter campo de colocar o número da nota fiscal, colocar qual foi o fornecedor ou prestador dessa despesa, tá certo? Porque o que você pode estar colocando aqui é a mão de obra do pedreiro, entendeu? Você pode estar colocando a mão de obra. Então você vai colocar aqui se é da vidraçaria, se é pintor, se é pedreiro, se é fornecedor. Você vai escolher aqui o prestador para poder você discriminar a despesa. Vem um pouco mais para cá, você vai colocar ali a categoria. Lembra que nós falamos da categoria? Aqui é o tipo do material. Lembra que antes era só material e mão de obra. Agora você tem vários modelos aqui, vários exemplos de material, tá certo? Conforme você cadastrou. E aqui são a parte das observações que você poderia fazer. Gente, algumas funcionalidades aqui já existiam, outras são novas, vieram para complementar e deixar a planilha ainda melhor, tá bom? Então, lembre-se que, por exemplo, se todas essas partes que vocês estão colocando aqui como despesa fazem parte da fase 1, discrimine, como está aqui, ó, fase 1, fase 1, fase 1, fase 1, significa que tudo que vocês estão gastando entra na fase 1 da sua obra. Então, só mudando aqui, ó, agora fase 2. Então, exemplo que a sua obra já avançou, mudou para a fase 2, e aí você vai colocar os materiais referentes a ela. Gente, esses controles, quem fazem são vocês é que definem como fazer, tá certo? Fazendo isso, toda vez que eu coloco um valor pago, vai aqui aumentar aqui o valor da obra e vai diminuir do quanto eu tenho disponível, tá certo? Então, vamos dar só um exemplo aqui, ó. Então, digamos que aqui eu coloquei não, né? Não foi pago. Se eu colocar aqui sim, ó. Esse controle aqui que eu estou colocando, ele vai só informar uma outra coisa, tá? Esse valor pago aqui, que nós vamos ver lá na frente. Esse valor pago aqui, se eu der um delete, ele vai diminuir daqui e vai tornar meu saldo disponível maior, ok? Então você só deve colocar esse valor aqui descrito se ele realmente for pago. Você pode deixar ele como previsto aqui e pode simplesmente fazer assim, ó, não, ok? Não foi pago, porque quando ele é pago, é colocado sim, é que você vai colocar aqui o valor, tá certo? Para poder você saber quanto é que você tem disponível na sua obra, tá bom? Então, gente, vocês vão fazer isso para cada obra que vocês tiver, vão tendo esse controle, lembrando que vocês podem utilizar os filtros, isso aqui é um fator importantíssimo, tá? Vocês podem chegar aqui, ó, e dizer assim, ó, deixa eu filtrar aqui somente a fase 1. Então, vou chegar aqui, ó, fase 1, e vai filtrar todas as informações da fase 1 e vai dizer quanto foi gasto naquela fase, tá certo? Então, isso aqui é muito importante para vocês fazerem. Então, por exemplo, eu vou tirar o filtro aqui, tá certo? E vamos dizer o seguinte, eu quero saber o que é que foi gasto do fornecedor 1. Então, vou chegar aqui, fornecedor 1, e vai dizer, ó, foi gasto R$ 6.100 do fornecedor 1. Ah, quanto é que eu gastei aqui, ó, de pedreiro, né, de alvenaria aqui, ó, ok? R$ 4.600. Então, vocês podem fazer esses filtros aqui para qualquer coluna que vocês tenham aqui, tá? Qualquer coluna. Ao fazer isso, vocês vão poder saber também automaticamente os valores que vocês já pagaram. Tudo bem? Gente, essa é a parte de lançamentos, tá certo? Nosso próximo passo é entender a parte do cronograma da obra. Antes, a planilha só comportava um cronograma, né?
ela agora comporta 5 cronogramas e fizemos algumas melhorias para entender melhor esse cronograma, tudo bem? Então o que acontece? Aqui você tem um gráfico de Gantt, né? Para poder controlar aqui como anda a progressão da sua obra de acordo com os dias da semana, tá bom? Veja que é importante. Você vai colocar aqui início do projeto, tá certo? Que você está dando início ali à obra, tá certo? E você vai colocar a semana de exibição. A partir de que semana é a semana que você está dando início à sua obra, tá? Eu coloquei semana 1 como sendo começando em janeiro. Mas digamos que você comece lá na metade do ano, não sei, semana 25, um exemplo aqui, ó, vou colocar semana 25. Isso mesmo, se eu colocar 25, ele vai dar aqui, ó, 17 de junho. Tá vendo aqui, ó? Então, você vai colocar aqui o início da obra que você está começando, certo? Não esqueçam disso. Vocês podem mudar aqui, ó, na setinha também, tá certo? Ou pode simplesmente digitar, ok? Aqui vai aparecer o nome da obra, tá bom? Vai aparecer aqui, ó, os meses, os dias da semana, enfim. Isso aqui, gente, são tarefas, são etapas, tá? E esse projeto, né, esse cronograma, ele permite, por exemplo, aqui, ó, 5 etapas para cada parte, né, do projeto, 5 etapas. Apenas nas últimas, você vai colocar 4, tá certo? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, perdão, aqui, ó, 4 aqui e 4 aqui, tá? E deixa eu explicar melhor para vocês o que vocês podem fazer aqui. Isso aqui é editável, vocês podem escrever o nome que vocês quiserem para determinar essa etapa. Vocês vão colocar aqui a pessoa responsável por essa etapa, tá certo? Aqui vocês vão colocar início e término dessa etapa. Ao se fazer esse início e término, ele vai colocar aqui, ó, quantos dias, tá? Quantos dias? Qual é a previsão, tá bom? Veja que é importante. Automaticamente ele vai aparecer nessa coluna aqui a previsão de dias, tá certo? Que vocês têm para concluir. E aqui vocês vão colocar o que já foi concluído, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou dizendo que nessa primeira etapa aqui é uma previsão de 4 dias, eu terminei em 4, mas sei lá, digamos que não terminou ainda, 2 dias. Então, quando eu colocar isso, veja que o gráficozinho aqui, ó, ele muda de cor, significando que das 4 dias previstos, apenas 2 foram concluídos, tá certo? E aí ele vai discriminar aqui e vai dizer, ó, que está em 50% essa etapa, tá? Ele vai discriminar aqui o percentual de etapa que está ali, ok? Então vocês vão discriminar isso aqui. Isso aqui é a quantidade de previsão de dias e aqui é o que já foi gasto de dias para a conclusão dessas etapas, tá ok? Isso individual para cada etapa. Para vocês saberem como anda o progresso de todas essas etapas aqui, da primeira parte, né, que é essa parte aqui, vocês vão ver aqui no progresso, esse progresso é o geral, ok? Então significa o seguinte, que eu posso até ter 100% aqui nessa etapa 3, entende? Mas aqui ele vai marcar 45%, por quê? Porque as outras etapas ainda precisam ser concluídas. Lembrando que eu tenho uma previsão de 21 dias para concluir isso aqui, e só foi concluído ainda 8 dias dessa etapa, ok? Então vocês vão discriminar isso aqui, e o gráfico automaticamente vai mudar. Quanto mais verdinho escuro tiver, melhor, tá certo? O verdinho claro significa que você ainda tem que fazer isso, tá certo? Bom, e aqui vai determinar, vai dizer assim, ó, faltam 13 dias para a conclusão dessa etapa. Segunda etapa, faltam 24 dias para a conclusão dessa etapa. Por quê? Porque não se deu início nenhum à segunda etapa. Se eu vier para a obra 2, vocês vão ver aqui, por exemplo, que já está quase concluída essa etapa e que a outra parte aqui, ó, ela também está quase concluída, né? E ela indica aqui quantos dias faltam para essa etapa em específico, tá ok? Então, gente, isso aqui, ó, vocês só vão fazer o seguinte, editar isso, o nome da pessoa responsável que vai escolher pela setinha, as datas de início e término, pode colocar as datas, tá? Início e término, e aqui são os dias que já foram concluídos conforme, né, o conhecimento que vocês já têm, tudo bem? Então esse gráfico aqui
desse cronograma aqui, ele vai dar esses resultados, esse acompanhamento para cada obra que você tiver. Tudo bem? Feita essa parte do cronograma, entendido essa parte aqui, nós vamos agora para a parte das fotos. Essa parte das fotos é algo novo também nessa versão 6.1, tá? Vocês vão escolher aqui, por exemplo, as obras que vocês querem analisar. Estamos aqui na obra 1, que é a reforma, tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó, apenas como uma forma de organização mesmo, tá? Para vocês poderem ver aí as etapas que foram feitas a sua obra. Vocês vão colocar aqui as fotos, tudo bem? As fotos aqui, ó, relacionada à obra, né, que vocês estão fazendo. A planilha permite você colocar aqui, ó, até, deixa eu ver aqui, 52 fotos, tá? Até 52 fotos da obra a planilha permite você inserir. Isso para cada obra, ok? Então isso aqui é muito simples, vocês inserir isso aqui. É só vocês virem aqui, ó, em iniciar. Deixa eu ver aqui, imagens. Colocar sobre a célula, tá bom? Colocar sobre a célula desse dispositivo. Vai escolher a imagem, vai trazer para cá. É importante que essa foto esteja dentro do quadrinho correspondente, tudo bem? Feito isso, gente, vamos para a parte dos dashboards. Melhoramos a parte dos dashboards, ficou ainda mais interessante para você poder analisar aí a sua obra, tá? Quando você vai abrir o dashboard, você vai ver que vão ter 3 abas, tá? 3 menus. Vamos falar um pouquinho a respeito desses 3 menus para vocês entenderem. No primeiro, que é o geral, você vai escolher o ano, ok? Você vai escolher o ano, vai escolher qual é a obra, tá certo? Qual é a obra. E aqui você vai ver o total de gastos pagos na obra naquele ano, tá? Então você vai ver aqui, ó, o ano 2024, né? Sei lá, digamos que eu estou em 2023, acho que não tem nada, não tem não. Só tem 2024 lançado. Pronto, ele vai lançar o que tiver de acordo com as datas do lançamento. Lembra que você colocou aqui as datas do lançamento, dos gastos que você vem tendo? Entende? Então, quando você vem aqui no dashboard, ele vai dar esses gastos por ano referente a essa obra. Tá? Se eu quiser ver os gastos do ano todo referente a todas as obras, é só eu fazer isso aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui, ele vai dar referente a todas as obras, tá bom? E esse gráfico aqui, veja que ele ficou vazio, né? Porque esse gráfico aqui, ele é um gráfico que pega apenas por obras, tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, da reforma 1, ele vai me dizer o que foi gasto de materiais dessa obra 1, tá? O que é que foi mais gasto? É um top 5 de gastos, né, que você tem daquela obra. A planilha vai informar aqui para você. Então vamos lá. Ela vai dizer total de gastos pagos e total de gastos ainda não pagos. Ok? Então vocês podem chegar lá, colocar o valor do que está lá e colocar que não foi pago ainda. Tá bom? E aí vai aparecer esse resultado aqui. Aqui é a porcentagem da conclusão da obra. Lembrando que no cronograma vocês conseguem ver por etapas, tá? Mas não a obra toda. No dashboard, vocês conseguem ver a conclusão da obra toda, tá certo? Veja que essa obra aqui está em 9%. Se eu pegar essa outra obra aqui, ó, está em 68% concluída, tá? Já está em 40 dias executados, faltam 58 dias, e o status da obra está ativa, ok? Isso vai sair automaticamente. E esses dados aqui embaixo, gente, veja, isso aqui é o gráfico de gastos mensais, tá? Que vocês têm. Então vocês vão ver aqui, ó, que tem, por exemplo, o gasto que vocês tiveram, que foram considerados pagos, certo? E o que foi considerado não pago, tá bom? Vocês podem colocar isso aqui. Vocês podem chegar aqui, por exemplo, no não pago, podem colocar esse valor aqui também, tá certo? De não pago, que vocês vão poder acompanhar isso por aqui, tá certo? O que é que foi pago e o que é que não foi pago referente à sua obra, tá bom? Isso vocês vão fazer para cada uma. Aqui na parte de materiais, vocês vão ter uma noção do que vocês estão gastando por materiais em cada obra. Vão escolher o ano selecionado, vão escolher qual é a obra que vocês estão querendo ver, e aqui vocês vão ver, por exemplo, os materiais que vocês, por exemplo, gastaram, tá bom? Ao selecionar os materiais, vocês vão ver aqui o total de previsto para esse material e o valor pago desse material, né? E o quanto se gastou ao longo do ano nos meses correspondentes desse material, ok? Então eu posso fazer isso para cada obra e para cada ano. Aqui, gente, ele traz uma forma
discriminado aqui de cada obra, né, o que mais foi gasto de materiais em cada obra, né, e os valores que esses materiais eles representam, tá bom? Veja que na obra 1, esses são os materiais mais gastos, tá certo? E o quanto eles representam. Então vocês vão ver aqui, ó, das 5 obras, se você só tiver uma obra, não tem problema, esses gráficos não vão sair nada, e só vai sair os dados de uma obra, tá bom? Bom, essa aqui é a parte de materiais e aqui é a parte de fornecedor. Quanto é que vocês estão gastando, tá certo? Quais são as obras, obra 1, quanto é que eu estou gastando aqui do fornecedor 2, ou sei lá, quanto é que eu estou gastando de eletricista? Ó, não gastei nada ainda, mas sei lá, telhados, também não, deixa eu ver aqui uma coisa que eu estou gastando. Pedreiro, ó, pedreiro eu gastei, ó, na reforma 1, R$ 4.600 foi previsto e foi pago R$ 4.600. E aqui os valores pagos referente a cada fornecedor, o prestador de serviço que esteja ali trabalhando na sua casa, tá bom? E aqui são os maiores gastos que você tem por obra, né, referente a prestador ou fornecedor, tá certo? Vocês vão poder identificar quem são aqueles que estão lhe dando mais gasto, né, na sua obra, tá certo? Então vocês têm esse dashboard agora, tanto por fornecedor, quanto por materiais, quanto também de forma geral. Gente, essa planilha é fantástica, vocês vão poder estar analisando aí como anda o andamento dos gastos da obra de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, é só entrar em contato conosco que temos aí o maior prazer em responder, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.